Paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto que se encontra registrado na Bíblia Sagrada, no livro de Neemias. E ao falarmos sobre Neemias, vamos meditar na Palavra de Deus, fazendo algumas reflexões que possam nos servir como guia em nosso dia a dia e em nossas vidas. Neemias era um homem judeu, levado como escravo, e vivia como escravo e copeiro do rei Artaxerxes I na cidade de Suzã. Diante do exposto nesse livro, podemos tirar algumas reflexões, ao total de 7 reflexões, sendo que a primeira reflexão que nos ensina Neemias é não fugir dos problemas. Neemias sabia de todos os problemas que afligiam a cidade de Jerusalém e as pessoas que tinham ficado para trás, ou seja, não tinham sido levados como escravos. Com toda certeza, Neemias não conhecia a maior parte dessas pessoas. Mas isso não foi motivo para que ele fosse impedido de agir. Ele sabia que o bem que se faz hoje é a semente de felicidade do amanhã. Diante desses problemas, ele não fugiu. Ele se colocou na presença de Deus em jejum e orações, pois ele tinha plena certeza que Deus usa as pessoas como instrumento para chegar aos corações necessitados. Infelizmente, a maioria das pessoas que se intitulam cristãos deixam passar despercebidos gritos de socorro à nossa volta. Esquecem que a melhor parte da nossa vida nesta terra é feita de pequenos atos de amor, feito tanto para os nossos amigos quanto para os nossos inimigos. Com toda certeza, com atos de bondade, atos de amor, iremos ceifar aquilo que estamos plantando. Se hoje você planta o bem, com toda certeza amanhã você colherá também o bem. Neemias não se deixou abater pelas circunstâncias, porque a situação que Neemias vivia não era diferente da que aquele povo estava vivendo. É verdade que eles tinham ficado para trás, mas eles tinham liberdade. Neemias também era um escravo de guerra. É verdade que ele ocupava uma posição bem melhor. Ele se tornou copeiro do rei. Mesmo diante de todas essas adversidades, Neemias não permitiu
que tais circunstâncias o dominasse, que essas circunstâncias diversas lhe trouxessem consequências que poderiam impedi-lo de agir. Ele orou. Ele contou ao rei a razão de tão grande tristeza. A sua honestidade para com o rei levou o próprio rei a se compadecer dele e lhe oferecer ajuda para restaurar Jerusalém. A segunda reflexão que temos sobre Neemias é que precisamos ter domínio próprio. Neemias não se deixou influenciar pelo desespero e pela dor. Com isso, ele demonstrou ter domínio próprio. E com isso, ele derrotou o inimigo. Ele sabia que todo desespero afeta a nossa vida, afeta a nossa esperança. E o pavor nos enche de medo. Esse pavor, esse medo, esse desespero pode cancelar nosso potencial criativo. Um potencial de raciocínio que pode transformar uma questão simples em algo complexo e sem nenhuma solução. É verdade que a tarefa de Neemias era complexa. Ele tinha de reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Mas ele também tinha uma outra missão, que era proteger o seu povo contra o inimigo. Mas ele, como homem de Deus, se posicionou como verdadeiro líder. Examinou a situação, assumiu a responsabilidade que tinha de cumprir a sua tarefa. Ele motivou as pessoas à sua volta. Ele delegou poderes, delegou responsabilidades, nunca se esquecendo de que quem está no comando dessa batalha é Deus. Não adianta nós queremos fazer as coisas com nossas forças, se Deus não estiver no comando de nossa missão. A terceira reflexão que podemos tirar desse estudo é que temos de ter um foco para realizar nossa missão. Ter um foco é essencial para realizarmos qualquer missão. Portanto, qualquer missão a ser realizada necessita de um foco, isto é, precisa de um objetivo. E Neemias sabia perfeitamente qual era o seu objetivo. Ele sabia também que quando temos uma missão, nós vamos ter pessoas que concordam conosco e pessoas que discordam. Pessoas que vão se opor
aos nossos projetos. Mas isso não deve nunca ser motivo para nos esmorecer. Pelo contrário, ter pessoas opostas a nós deve ser motivo para nós realizarmos com mais integridade aquilo que nós vamos fazer. É preciso continuar firme até atingir o alvo desejado. Mas isso não acontece muito no meio cristão. Infelizmente, muitos cristãos desistem no meio do caminho. São pessoas que não perseveram e acabam por perder o foco daquilo para que foram chamados. Em nossos dias, a igreja tem falhado. Ela tem faltado muito por delegar atividades, poderes e responsabilidades antes de motivar as pessoas, enchendo-as de esperança com relação ao cargo ou a missão que devem realizar. É inútil delegar poderes, é inútil delegar responsabilidade, é inútil dar atividade para as pessoas se elas não forem motivadas. Isso é fundamental para que nossas ações, para que nossos objetivos sejam realizados. A igreja, ela precisa de líderes corajosos. Ela precisa de oração. Líderes que possam tomar decisões firmes e corretas, que possam liderar com generosidade, com amabilidade e com encorajamento. Neemias nos mostra realmente o que ele fez. Ele não colocou qualquer um na liderança. Ele colocou pessoas fiéis e tementes a Deus. Está escrito em Neemias 7:3. Pessoas que podiam verdadeiramente cumprir a missão dada a eles. Então não era qualquer um. Eram pessoas tementes a Deus. Eram pessoas que foram encorajadas, que foram motivadas a fazer aquilo que se dispunham a fazer. Portanto, irmãos, nosso foco sempre, mas sempre mesmo deve estar de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos trabalhar todos os dias, procurando o bem-estar daqueles que nos cercam, procurando a paz, a segurança,
a prosperidade de todos os que estão à nossa volta. Isso é fundamental. A quarta reflexão que podemos tirar no livro de Neemias é que Deus fala diretamente através do seu Espírito. É verdade. Deus fala conosco através do seu Espírito. Deus separou um povo sem misturas de raças. Era uma linhagem pura, um povo que devia ser o elo de ligação entre um passado histórico e um futuro profético. Um povo que tornaria possível a vinda de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada, na maioria dos seus livros, lá no Velho Testamento, encontramos Deus falando com o seu povo através do seu Espírito, através dos profetas. O anjo do Senhor aparecia para falar com os profetas, aparecia para falar com o povo. Então ele usava o seu Espírito para falar com o povo. Mas algo interessante podemos notar no livro de Neemias. Nós não encontramos nenhuma revelação profética nesse livro. Nós não encontramos nenhuma aparição de anjos nesse livro. Não vemos nenhuma voz vinda do céu para falar com Neemias. Eu posso dizer que Neemias não teve nenhuma experiência sobrenatural nesse sentido para realizar a sua tarefa. Mas como homem de oração, homem de Deus, Deus falava com ele diretamente, dando a ele uma direção. Isso, meus irmãos, implica dizer que Deus fala diretamente conosco, quando estamos alinhados com o Espírito Santo. As pessoas falam é a consciência. Não. É o Espírito Santo falando com cada um de nós. Isso deixa claro que nós não precisamos esperar que um profeta venha para nós nos dar uma revelação especial de Deus. Que um profeta venha falar para nós como devemos enfrentar as adversidades do dia a dia. Isso nos faz deduzir que as vitórias nas batalhas, essas batalhas da vida, pertencem aos que lutam e confiam em Deus. Mesmo que essa confiança seja pequena, diminuta, precisamos confiar em Deus. Porque toda confiança em Deus é capaz de realizar algo. É suficiente para se fazer alguma coisa.
Por isso, meus irmãos, é preciso estarmos atentos, pois a forma mais comum de Deus falar com o seu povo, falar com o ser humano, é através do nosso espírito. Devemos estar atentos para ouvir o que o Espírito Santo fala conosco. Porque ele fala conosco em cada culto, em cada momento de oração, em cada momento de reflexão. Se nós estivermos atentos, o nosso coração nos guiará no caminho da verdade. A quinta reflexão que Neemias nos ensina é que devemos nunca se intimidar com as adversidades. Não se deve intimidar diante das adversidades. Observe que havia uma grande crise financeira entre os judeus naquela época. Pessoas tinham perdido suas terras, pessoas tomavam dinheiro emprestado até para pagar os tributos do rei, para se alimentar. Os seus filhos eram vendidos como escravos para pagar suas dívidas e mesmo para poder comer. O pior, que os mais abastados exploravam os mais pobres. Os abastados tomavam as terras dos pobres e os faziam escravos, pois queriam vantagem de todo jeito, a todo custo. Mesmo diante de tanta calamidade, Neemias foi determinado. Ele fez ver ao povo judeu as leis e os mandamentos de Deus. Ele convenceu os mais ricos que deveriam restituir aos pobres suas terras, suas vinhas, seus olivais, suas casas e ainda a 10ª parte de tudo o que tinha sido exigido deles. Mas os inimigos de Neemias, eles tentaram de todas as formas fazer com que ele desistisse. Ele desistisse da sua empreitada. Eles conspiraram contra Neemias. Eles tentaram atemorizá-lo, tentaram matá-lo, caluniaram. Ele foi atraiçoado por pessoas próximas a ele. Mas nada disso o intimidou. Ele continuou firme em seu propósito, porque ele sabia que essa não era só uma batalha sua, pois Deus estava no comando dessa batalha. A sexta reflexão é que a vitória só vem para quem perseverar. O fraco não tem vitória. Só quem persevera tem vitória. Neemias não fugiu da batalha. Ele confiava em Deus.
ele tinha certeza absoluta que a vitória chegaria em suas mãos. Ele nos ensina que demonstrar medo só fortalece o inimigo. Além de que o medo vai nos tirar o foco, vai restringir nosso poder de fogo. O inimigo queria destruir o ânimo dos trabalhadores. O inimigo soltou boatos falsos. Ele infiltrou pessoas que se faziam passar por amigos, mas com um só objetivo: fraudar, causar confusão e desviar a atenção dos construtores. Mas Neemias era conhecedor das leis de Deus e, portanto, não fazia nada que viesse a infringir as leis judaicas. Mesmo de tanta diversidade, mesmo diante dessas situações adversas, Neemias conseguiu concluir a obra. Ele reconstruiu o muro e reconstruiu a cidade de Jerusalém. Ele foi um líder persistente. Ele buscou a vontade de Deus, formou uma equipe unida, delegando poderes e responsabilidades. Poderes e responsabilidades para as pessoas certas. Organizou o trabalho, repassando para os responsáveis sua visão. Repassou para as pessoas a sua profunda dependência de Deus. Ele sabia que esse projeto não era dele. Ele sabia que esse projeto era de Deus. Por isso ele estava em constante oração, buscando o Senhor, buscando o seu Deus. A sétima reflexão que encontramos no livro de Neemias é que devemos buscar em Deus o caminho para chegar ao fim da empreitada. Só Deus pode nos mostrar o caminho correto. Neemias tinha certeza que a mão do Senhor estava sobre ele e que a sua vitória dependia apenas mesmo de sua perseverança. A sua vitória dependia de sua submissão à vontade de Deus. Ele confiava em Deus. Ele sabia dos objetivos para essa obra. Ele entregava nas mãos de Deus cada um dos passos que seria dado. Ele não fazia nada arbitrariamente. É verdade que ele arriscou a sua vida, mas não esmoreceu. Pois quando sabemos a quem servimos, jamais podemos esmorecer.
cada etapa, cada vitória sobre o inimigo ia ficando para trás. Sua fé era uma fé inabalável, pois era uma fé firmada em Deus, o Todo-Poderoso. Em nenhum momento Neemias deu ouvidos às vozes estranhas. Ele sabia que o inimigo queria derrotá-lo. Ele sabia que o inimigo trazia mensagens pessimistas, dizendo ser de Deus. Contudo, ele só dava ouvido à voz de Deus. Ele tinha certeza absoluta que Deus falaria com ele aquilo que ele precisava ouvir. A grande verdade é que se nós transportarmos a história de Neemias para os nossos dias, nós vamos verificar que o mundo espiritual não mudou. As mesmas dificuldades que Neemias tinha naquela época, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, continua tendo nos dias atuais. Nós continuamos em guerra contra o reino das trevas. Se observarmos, ele está fazendo de tudo para tragar o maior número de pessoas possíveis. Mas nós também temos a certeza que ele só poderá tragar aqueles que ele pode. Eu costumo dizer que enquanto nós estivermos no campo de Deus, o inimigo nada pode fazer. Ele só poderá fazer alguma coisa contra alguém é quando nós entramos no campo dele, na região dele. Portanto, irmãos, a vitória de cada um, a minha, a tua, a nossa vitória, depende única e exclusivamente em que venhamos depositar nossa confiança, nossa fé, nossa esperança em Deus, através de Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Nossa confiança deve estar depositada única e exclusivamente naquele que nos fortalece, Cristo Jesus. Amém.